Os Melhores do Mundo 26 foi publicado aqui em dezembro de 1999, já bem no finalzinho da fase dos formatinhos, né? Eles iam acabar em, acho que junho de 2000, mais 6 meses essa revista já era. E assim, essa ainda é a fase que vai ter a Liga do Morrison, mas a primeira história dessa edição é do Super-Homem. Ele está escrita pelo Cal Kesel, desenho do Tom Grumet, mas vai ser assim, uma história meio burocrática porque ela é mais focada no lance do Lex Luthor comprando o Planeta Diário e tá lá retirando o Globo, depois jogando o Globo fora e tal. Então tem muita coisa de ação assim. No máximo o Super-Homem enfrentando aqui um pessoal da Intergang fugitiva e tal. Então assim, ia ser mais interessante se tivesse o foco Super-Homem, uma mega cena de ação assim, com o inimigo mais interessante, e em segundo plano tal, esse lance aí do Lex Luthor comprando o Planeta Diário, né? Então essa história já é meio chatinha assim. Como muito desses formatinhos do final dos anos 90, eu vejo assim, tem esse problema das cores, né? Eu acho que essas cores com mais degradê nesse papel jornal, tudo fica um pouco mais escuro, né? Então, essas histórias, por conta disso, eu não acho elas tão agradáveis de ler, independente da qualidade da história, porque a arte fica tudo muito rebaixada, né? Você pega uma cena igual essa, e assim, isso aqui tem cores mais ou menos no estilo do que está aqui na capa, né? Mas, por exemplo, aqui você vê um contraste legal do azul do uniforme do Super-Homem com as cores em volta, né? Você pega esse mesmo tipo de cor aqui e o azul dele tá muito rebaixado, o vermelho do uniforme também tá tudo muito rebaixado, então começa a ficar meio não tão legal de ler. E eu acho que quase, assim, varia um pouco dependendo do tipo de cor e desenho, mas quase todo o formatinho no final dos anos 90 vai ter esse problema, né? E, bom, sessão de cartas, que é interessante, né? Porque chega na época das prêmios, isso aqui morre de vez, né? E a história da Liga do Morrison, ela tem os desenhos aqui do Howard Porter. E o lance dessa história é que está usando o novo Sandman, né? Se você não leu até o final do Sandman lá do Neil Gaiman, spoilers, né? Ele morre na última edição e surge no lugar um novo Sandman chamado Daniel, que tem tipo cabelo branco e tal, e a personalidade um pouquinho mais gente boa, assim. E ele vai aparecer nessa edição, que é curioso, porque eu acho que eu não lembro de ter visto esse novo Sandman ter sido usado em outros lugares, tal. Acho que até o próprio Neil Gaiman falou, ó, não façam continuação do Sandman, senão eu não brinco mais. Então acho que esse aqui foi um dos poucos, talvez o único lugar onde esse Sandman Daniel apareceu. E assim, essa história vai ter uma espécie de uma outra versão, alguma versão do Starro, aquela estrela que domina as pessoas. Ela vai invadir a Terra e colocar todo mundo controlando, sonhando, né? Então, por isso que aparece aqui o Sandman para convocar a Liga da Justiça. Alguns dos membros da Liga da Justiça vão fazer um ataque no mundo real, enquanto esse Sandman Daniel vai mandar outro pessoal aqui da Liga da Justiça no mundo dos sonhos para combater aqui o Starro e tal. É uma história assim que em teoria ela tem um monte de potencial, né? Mas não ficou tão interessante assim. Eu acho que ficou um pouquinho meio corrido. Eu não sei, eu não achei muito legal. Tava aqui o Starro dominando o planeta. É que assim, ela poderia ser bem mais interessante, mas ficou meio batido assim. Chega a Liga, eles recebem ajuda lá de um menino tal, que o menino sonha que a Liga da Justiça que vai salvar o planeta. E assim, por ser o Morrison e por envolver o Sandman, né, a expectativa é bem maior. Aqui vai ter uma outra coisa interessante que eu não lembro de ter visto em outras revistas, talvez na época outras edições teve, que é o Marcelo Campos dando dicas. Um cara envia arte, né? O Marcelo Campos
poucos anos antes, tinha desenhado aquela, eu acho muito legal aquela fase dele da Liga da Justiça, não pelas histórias, mas pelo desenho dele, né? E aqui um leitor mandava arte e o Marcelo Campos dava umas dicas de como melhorar o traço, tipo, como se fosse que o pessoal faz hoje no YouTube 20 anos antes. Bom, e aqui vai ter a conclusão dessa história. Isso pelo menos é interessante, vai ser uma história fechadinha, assim, né? Conclui já nessa edição. E aqui, obviamente, com a ajuda do Sandman, a Liga vai derrotar essa versão do Starro, né? Tem aqui o Zaugrel, que é o Morrison queria usar o Hawkman e a DC não deixou, porque o Hawkman estava muito bagunçado, ele criou esse Zaugrel do nada, assim. E aqui, já no finalzinho dessa história, vai aparecer tem assim, um pouco antes disso, tem aqui a última página, né, que é no fim o Sandman, Daniel, ele captura o Starro e deixa lá preso, assim, no domínio dele. Vai ter aqui uns pequenos easter eggs, né, algumas coisas que tinha do Sandman, do Morpheus aqui, tipo, que eu lembro é a caveira, que era quando ele destruiu o Corinthians, né, ele voltou a essa forma e tal. A única coisa que poderia ser para esse quadro final do Sandman, uma arte bem mais interessante. Ficou meio tipo Sandman lá pequenininho, esse bolzão meio desenhado simples assim, parece que ficou meio corrido aqui. De novo, né, sendo Sandman, você espera uma coisa bem mais interessante e tal. E aqui no final, é engraçado que tem ele comentando assim, agora que eu ajudei e tal, o pessoal da Terra, o seu débito com esse universo está pago, Morfeu. Não lembro exatamente de ter essa questão do Morfeu tá devendo alguma coisa assim. Mas enfim, é outro detalhe assim, dessa história. E aqui no final vai aparecer esse pessoal do futuro que já leva direto para DC 1 milhão, né? Que a Abril tinha lançado já entre dezembro e janeiro de 2000. No caso dos Estados Unidos isso foi em 98, no caso da Abril coincidiu, né, de já ser uma série chamada DC 1 milhão já na virada do milênio, né, que depois a Abril lançou nessa caixinha aqui onde você colecionava as 4 edições especiais, mais as revistas mensais da época que faziam interligação com essa saga. Então aqui 2 histórias que não são muito legais, mas tem essa curiosidade, né, de ser o Sandman Daniel e ter uma história fechada. Então de repente, se você coleciona tudo do Sandman, pode ser interessante de ter só essa edição aqui da Liga da Justiça.